Carreiras terminaram num piscar de olhos, bem na frente de milhões de espectadores. Um comentário errado, uma discussão acalorada ou um escândalo que não podia ser ignorado e tudo acabou. Hoje, vamos mostrar os momentos mais chocantes em que apresentadores de talk shows foram demitidos ao vivo. Algumas saídas foram emocionais, outras foram absolutamente brutais, mas nenhuma delas foi esquecida. 1. Don Imus demitido após comentários no ar. Don Imus esteve no ar por décadas, mas uma manhã descuidada em seu programa de rádio mudou tudo. Ele estava conversando casualmente sobre um jogo de basquete feminino, mas seu tom ficou presunçoso ao se inclinar para o microfone. O que começou como um comentário, rapidamente se tornou ofensivo. Então, eu assisti ao jogo de basquete ontem à noite entre um pouco de Rutgers e Tennessee, a final feminina. Enquanto seu convidado respondia, Imus sorriu de forma sarcástica, fazendo comentários que ultrapassaram todos os limites. Suas palavras não apenas provocaram risadas no estúdio, mas também geraram indignação nacional. Essas eram umas garotas duronas de Rutgers, cara. Elas têm tatuagens e... algumas vadias duronas. Isso é um bando de vadias de cabelo crespo, vou te dizer. Cara, isso é um pouco... 2. A saída de Bill O'Reilly abala a Fox News. Bill O'Reilly foi uma vez o principal nome na Fox News. Mas tudo isso desmoronou. Do lado de fora do prédio da Fox, uma repórter da CBS deu uma atualização clara. Seu tom era firme e a mensagem direta. Agora, ontem, outra das acusadoras de Roger Ailes, Gretchen Carlson, enviou este tweet. Um tweet de Gretchen Carlson iluminou a tela, enviando uma mensagem incisiva sobre justiça e mudança na indústria. Ela disse que a única maneira de acabar com o assédio é lançar luz sobre ele. Chega de silenciar as mulheres. O discurso de Mark Lamont Hill na ONU provoca sua demissão. Mark Lamont Hill estava no pódio das Nações Unidas, falando com firme convicção. Ele não estava apenas fazendo um discurso, estava tomando uma posição ousada que logo lhe custaria o emprego. Um bloqueio egípcio por terra, ar e mar criou a maior prisão a céu aberto do mundo. Aquela única frase abalou a sala. A expressão surpresa do presidente dizia tudo, percebendo que esse momento ecoaria muito além daquele salão. Constituir uma das crises humanitárias mais urgentes do momento atual. Na Cisjordânia, as condições não são muito melhores. O desemprego está geralmente em torno de 18% com... O desabafo ao vivo de Rick Sanchez que custou-lhe o emprego. Rick Sanchez era um âncora em ascensão na CNN, mas sua frustração com as piadas de Jon Stewart o levou a um território perigoso. Suas palavras naquele dia não foram apenas ousadas, foram o fim de sua carreira. Acho que ele parece... Jon Stewart é um pouco se espécie agora eu faço Jon Stewart, Sim, eu acho que ele é um fanático. Acho que ele olha para o mundo. Mas Rick não parou por aí. Ele foi além, criticando os executivos da rede de uma forma que deixou todos boquiabertos. Sabe de uma coisa? Eu não quero mais que você seja âncora. Eu realmente não vejo você como âncora. Eu vejo você mais como repórter. Eu vejo você mais como um John Quinones. Ele então fez uma declaração que deixou a sala em silêncio. Rick sugeriu que a maioria dos chefes de mídia compartilhava a mesma mentalidade de Jon Stewart. Eles o colocaram em um segundo nível, etc. No início eu realmente pensei que talvez ele estivesse falando apenas sobre pessoas brancas, certo? Sim. Sabe, eu quero ouvir o clipe inteiro sem nenhuma edição. Quando Rick insinuou quem eram essas elites, o dano já estava feito. A CNN já tinha ouvido o suficiente e o público também. Porque esta é apenas a segunda vez que eu ouvi isso, mas ele tem uma espécie de... ele está quase rindo. Piers Morgan sai de um programa de TV ao vivo após um confronto acalorado e decidiu deixar o show. Piers Morgan era conhecido por falar o que pensa, mas desta vez seu próprio co-apresentador teve o suficiente. Durante uma transmissão ao vivo, Alex Beresford o confrontou sobre seus comentários duros sobre Meghan Markle e as coisas rapidamente saíram do controle. E eu entendo que você não gosta da Meghan Markle. Você deixou isso bem claro várias vezes neste programa, várias vezes. Piers não reagiu bem. Em vez de responder, ele se levantou, virou-se e saiu do estúdio no meio do programa, deixando todos chocados. Certo, terminei com isso? Não. Desculpe. Não. Desculpe. Você vai querer caridade? Não, pra mim. Não. Até mais. Estou sendo... Isto é absolutamente... Beresford ficou no set e não se conteve. Ele chamou as ações de Piers de patéticas e o criticou por nunca ser desafiado. Desculpe, mas Piers fala sem parar regularmente e todos nós temos que sentar e ouvir 6h30 às 7 horas de ontem. O primeiro dia de AJ Clemente termina em desastre na TV ao vivo. Às vezes, um primeiro dia de trabalho pode dar terrivelmente errado. AJ Clemente estava prestes a fazer o seu dia.
na Dakota do Norte, mas o que aconteceu em seguida fez com que ele fosse demitido antes mesmo do show começar. Merda gay. Boa noite, sou Vantil. Você pode ter visto nosso mais novo relatório, AJ, na NBC North Dakota News. Sua co-apresentadora tentou manter o programa em andamento, mas a energia nervosa de AJ não ajudou. Sua introdução foi desajeitada e a tensão no estúdio era difícil de ignorar. Obrigado, Van. Estou muito animado. Eu me formei na Universidade da Virgínia Ocidental e estou acostumado, você sabe, por ser do leste dos Estados Unidos. 7. Bobcat Goldthwait é banido após incendiar o sofá de Leno. A visita selvagem de Bobcat Goldthwait ao Tonight Show se transformou em um desastre quando ele incendiou o sofá de convidados de Jay Leno bem no meio da entrevista. Jay tentou rir da situação, mas a emissora não achou graça. Ele incendiou seus móveis. Ninguém incendiou isso. Aquela façanha fez com que Bobcat fosse banido da NBC para sempre. Ele mais tarde fez piada sobre isso, mas os produtores não acharam graça. Para eles, Bobcat passou de convidado excêntrico à lista negra permanente. Sabe, Jay, eu não estou aqui sentado no gás. Dê-me isso! Martin Bashir ultrapassa o limite e se demite da MSNBC. A língua afiada de Martin Bashir finalmente o alcançou após um discurso duro contra Sarah Palin. O que começou como um comentário sobre seu discurso sobre a dívida, rapidamente se transformou em um escândalo ao vivo que a MSNBC não pôde mais ignorar. No mês passado, Bashir sugeriu em seu programa que alguém deveria defecar na boca de Palin. Mesmo que a MSNBC não o tenha demitido imediatamente, a reação pública ficou mais intensa. Com Palin exigindo ação, Bashir não teve escolha a não ser renunciar antes que as coisas piorassem. Bashir continuou a criticar Palin, dizendo que ela tinha uma mente doente. Depois que a MSNBC não demitiu Bashir, Palin... As palavras duras de Tony Kornheiser levam à sua suspensão da ESPN. A crítica afiada de Tony Kornheiser ao traje da colega da ESPN, Hannah Storm, não foi bem recebida pela emissora. O que começou como um comentário casual em seu programa de rádio, rapidamente se transformou em uma suspensão que a ESPN não pôde ignorar. Ah, o que ele fez? Bem, ele disse algumas coisas sobre Hannah Storm, que aparentemente ele não deveria ter dito. Os comentários de Kornheiser sobre suas botas e saia provocaram indignação. Suas palavras, destinadas a ser uma piada, ultrapassaram o limite, e a ESPN agiu rapidamente para tirá-lo do ar. Duas questões, obviamente, surgem, Brian. Uma é, ele está certo? E duas, ele deveria ser suspenso se de fato ele estiver errado. Pode briga ao vivo fazer Jim Rome ser demitido? Após a briga, muitos esperavam que a ESPN demitisse Jim Rome imediatamente. O programa saiu do ar por um momento, e os produtores pareciam completamente atônitos. Mas Rome voltou à câmera, agindo como se nada tivesse acontecido. Chris... Fala alto e forte nesta... Embora Rome não tenha sido demitido imediatamente, a ESPN discretamente o retirou do programa meses depois. Seu contrato não foi renovado e ele logo desapareceu da ESPN também. Quer fazer uma pausa? Pode, mas se me chamar de Chris Everett na minha cara mais uma vez, já fiz isso 2 vezes. É melhor você... Ponto 11 hora. Demissão de Howard Stern discutida ao vivo. Howard Stern, sempre conhecido por testar limites, não se conteve quando perguntado sobre sua demissão da WNBC. Sentado casualmente no set, Stern desconsiderou a declaração oficial e afirmou que alguém poderoso simplesmente queria que ele saísse. Eu não sei. O que isso significa? Isso é uma boa... Por que você não faz uma pesquisa com seu público sobre isso? O que eu acho que aconteceu é que eu não acho que o John realmente me demitiu. Eu não acho que fui demitido. O apresentador tentou direcionar a conversa de volta para os motivos oficiais, mas Stern foi direto, dizendo que sua demissão foi mais por antipatia pessoal do que pelo conteúdo do programa. Por qualquer coisa que eu disse ou fiz, o que aconteceu foi que a divisão de rádio me adora. O presidente da divisão de rádio acabou de renegociar meu contrato. O texto de Tucker Carlson que abalou a Fox News. Em um dia em que as tensões já estavam altas, o texto privado de Tucker Carlson veio à tona, causando alarme dentro da Fox. A mensagem descrevia pensamentos violentos que deixaram os executivos inquietos poucos dias antes de um grande julgamento de processo. A Time diz que está atrás daquela grande caixa preta, no canto inferior direito desses documentos. Uma citação do texto de Tucker dizia, citação... O tom da âncora ficou mais grave enquanto ela continuava a ler as palavras de Carlson. Palavras que alguns dizem ter levado diretamente à sua demissão repentina da Fox News. Então, em algum lugar no fundo do meu cérebro, um alarme disparou. Isso não é bom pra mim. Estou me tornando algo que não quero ser. Amy Robach e T.J. Holmes demitidos em meio a escândalo no ar. Amy Robach e T.J. Holmes foram, em tempos, os rostos brilhantes do GMA3. Mas o romance fora das câmeras logo se tornou a manchete, não as notícias que estavam reportando. O que se seguiu foi uma queda lenta e muito pública dos holofotes da ABC.
serviram como âncoras no GMA3, estão supostamente prestes a deixar a ABC em meio ao escândalo de relacionamento. Enquanto imagens deles rindo e segurando medalhas eram exibidas, seus dias na ABC já estavam contados. A dupla foi colocada em licença temporária após a notícia de seu relacionamento vir à tona. 14. A saída de Eric Bolling, da Fox News no ar. A carreira de Eric Bolling na Fox News desmoronou após surgirem acusações sérias. Ele estava sorrindo na tela, mas nos bastidores, as coisas não estavam indo bem para ele. A Fox News está se separando do ex-apresentador, Eric Bolling, após uma história alegar que ele enviou mensagens obscenas a colegas do sexo feminino. Enquanto a Fox News tentava gerenciar o escândalo, eles removeram silenciosamente seu programa enquanto Bolling permanecia suspenso e em silêncio. Em um comunicado, a Fox News disse que cancelou seu programa, The Specialists, acrescentando que a separação foi amigável e agradeceu a ele pelo seu trabalho. Bolling estava suspenso desde que a história foi publicada. 15. Joy Behar admite que foi demitida de The View, e depois quiseram que ela voltasse. Joy Behar uma vez disse francamente que foi demitida de The View. Em uma entrevista de 2019, ela falou em um tom calmo, lembrando como tudo aconteceu. Ela não suavizou nada, chamando de demissão. Fui sumariamente demitido. E olhando para trás, pode ter sido uma bênção disfarçada. Mais tarde, ela revelou que o programa, na verdade, pediu para ela voltar. Ela sorriu ao descrever como imploraram para ela retornar. E ela concordou. Fui sumariamente demitido e então me imploraram para voltar. E aqui estou eu. 16. A despedida de Gary não foi apenas um adeus, foi uma saída forçada. As palavras de Gary Lineker foram educadas, seu tom era calmo, mas todos que assistiam sabiam que não era um adeus comum. Ele estava sendo empurrado para fora. Seu apoio às crianças de Gaza havia causado uma tempestade. A BBC não conseguiu lidar com a pressão dos grupos políticos, e Gary teve que pagar o preço. Quer dizer, achei realmente comovente, certo? Quero dizer, eu assisto Match of the Day quando estou na casa do meu pai, às vezes. Eu não sou um grande fã de futebol, então, isso não é a maior notícia do mundo pra mim que esse é o último programa dele. Michael Walker, em seu estilo calmo habitual, refletiu sobre a saída de Gary. Ele destacou como Gary foi um rosto familiar nas salas de estar por 25 anos. Isso não era apenas um apresentador deixando um programa. Foi um movimento calculado pela emissora para silenciar uma voz que defendia a humanidade. Mas, você sabe, ele está nisso há 25 anos. Eu vi muito Gary Lineker, você sabe, apresentando Match of the Day ou a Copa do Mundo, ou seja o que for. Michael não escondeu sua frustração. Ele disse o que todos estavam pensando. A BBC cometeu um grande erro. Gary não era político. Ele não era controverso. Ele estava simplesmente contra crianças se machucando. E isso foi suficiente para que ele fosse demitido. E eu acho que esse clipe só mostra quão tolo foi pra a BBC se livrar do cara, certo? Ele é claramente um cara legal. O público o adora. À medida que a discussão continuava, Michael explicou como um pequeno emoji se tornou a desculpa final que a BBC precisava para remover Gary. Uma simples postagem virou motivo para silenciá-lo, mesmo que sua mensagem fosse clara. Parem a violência contra crianças inocentes. Agora, obviamente, ele compartilhou um vídeo que tinha um pequeno emoji de um rato, certo? Então ele estava certo em se desculpar por isso. Ele estava certo em se desculpar por isso. A carreira de Charlie Rose desmoronou no ar. A queda de Charlie Rose não foi a portas fechadas. Aconteceu ao vivo, diante de milhões. Este foi o momento em que seus co-apresentadores abordaram sua demissão no CBS This Morning. Você podia sentir a tensão em suas vozes enquanto confirmavam o que as manchetes já haviam relatado. Os apresentadores do CBS This Morning abordaram as acusações no ar. Deixe-me ser muito claro, não há desculpa para este comportamento alegado. Norah O'Donnell não se conteve. Ela encarou a câmera e disse, não há desculpa para esse comportamento. As palavras dela foram claras e dava para perceber que a emissora tinha terminado de protegê-lo. Este não é o homem que conheço, mas também estou claramente do lado das mulheres que foram muito magoadas e muito prejudicadas por isso. Gayle King, sentada ao lado dela, parecia emocionada. Ela admitiu que esse não era o homem que ela pensava conhecer, mas foi firme em apoiar as mulheres. Isso não foi apenas uma reportagem. Foi o momento em que a CBS cortou publicamente os laços com Charlie Rose. Em uma declaração, o presidente da CBS News, David Rhodes, disse: apesar da importante contribuição jornalística de Charlie para a nossa divisão de notícias, não há absolutamente nada mais importante nesta ou em qualquer organização do que garantir um ambiente de trabalho profissional seguro. Este é Charlie Rose. Logo depois, a CBS transmitiu uma declaração do seu presidente. As palavras deixaram claro que as contribuições de Charlie Rose não importavam mais. Suas ações haviam ultrapassado um limite. Esta era a CBS anunciando oficialmente sua demissão para o mundo. Reivindicações publicadas de 8 mulheres que todas trabalharam ou... O
programa de longa duração do veterano jornalista na PBS. Uma disse que ele apalpou seus seios, 2 mulheres disseram que ele andou nu na frente delas e uma disse que ele colocou a mão dentro de suas calças. Os âncoras então se voltaram para o artigo do Washington Post. O gráfico com a manchete apareceu na tela, listando as sérias alegações. Isso não era mais especulação. Isso era a CBS colocando as acusações diante de seus telespectadores. Acho que você não pode subestimar, sabe, o nível de influência e poder que um homem como Charlie Rose tem. 18. A saída de Glenn Beck da Fox News, o boicote e o golpe final. As palestras de Glenn Beck no quadro negro eram um marco na Fox News, mas à medida que suas controvérsias aumentavam, até a Fox teve que se afastar. O vídeo começa mostrando Beck e Sarah Palin sorrindo juntos, um momento que agora parece história. Em seguida, a cena muda para Beck, caminhando no palco em seu comício Restoring Honor. O anúncio veio diretamente da Fox e da equipe de Beck. Seu programa diário estava chegando ao fim mais tarde naquele ano. A Fox News e a Mercury Radio Arts, a empresa de produção de Glenn Beck, anunciaram que o comentarista controverso encerrará seu programa de televisão ainda este ano. No entanto, Beck continuará a produzir programação para a Cable News Network. À medida que o público de Beck ficava mais barulhento, seus críticos também aumentavam. A câmera mostra milhares reunidos em seu comício, muitos filmando com seus celulares. Mas nos bastidores, grandes anunciantes já estavam se retirando. Beck juntou-se à Fox News em 2009 e teve um dos programas de cabo com maior audiência daquele ano. As afirmações ousadas de Beck, como acusar o presidente Obama de racismo, levaram mais de 300 empresas a boicotar seu programa. A cena muda para Beck em pé no palco, braços erguidos, falando apaixonadamente para a multidão. Conservadores foram atraídos pela ideologia do apresentador e pela retórica anti-Obama. O apresentador atraiu inúmeras críticas de liberais e grupos de defesa, como a NAACP. A Fox News estava enfrentando forte pressão. A popularidade de Beck não era suficiente para compensar o prejuízo financeiro causado pelos anunciantes que estavam se afastando. Seu programa foi boicotado por anunciantes de 300 corporações, incluindo Walmart e Bank of America. 19. A queda de Alec Baldwin no ar com Anderson Cooper termina seu programa na MSNBC. A raiva de Alec Baldwin não parou apenas nos fotógrafos. Suas palavras logo lhe custariam seu programa na MSNBC. O clipe começa com a imagem séria de Anderson Cooper ao lado de Baldwin, que está evitando câmeras com óculos escuros. Após relatos de que o apresentador da MSNBC supostamente chamou um fotógrafo de um nome não tão amigável. Vamos. Enquanto o TMZ rola, a frustração de Baldwin explode. Ele confronta um cinegrafista com palavras duras, depois murmura um insulto enquanto se afasta. Você está atrapalhando meu filho com a câmera! Você sabe o que vai acontecer, não sabe? Vamos lá! Vai se ferrar! Anderson Cooper responde no Twitter, criticando o comportamento de Baldwin, deixando claro que o pedido de desculpas público não foi suficiente desta vez. Tweet o seguinte: uau, Alec Baldwin mostra suas verdadeiras cores mais uma vez. Como ele vai mentir e justificar suas ofensas anti-gay desta vez. E em resposta... 20. Phil Donahue demitido por opiniões anti-guerra. Phil Donahue já foi a cara da MSNBC, mas isso mudou quando sua postura anti-guerra se tornou demais para os chefes da rede. Em uma entrevista ao vivo, Donahue explicou calmamente como a pressão corporativa o forçou a sair. Seu tom era sério, mas suas palavras eram incisivas. Bem, eu acho que o que aconteceu comigo, a maior lição, eu acho é como a mídia corporativa molda. Donahue revelou como regras rígidas foram impostas ao seu programa, deixando claro que suas opiniões não eram mais bem-vindas. Aliás, eu tinha que ter 2 conservadores para cada liberal. Eu podia ter Richard Prose sozinho, mas não podia ter o... 21. A carreira de Jimmy "The Greek" Snyder terminou em minutos após comentários ofensivos. A carreira de Jimmy "The Greek" Snyder desmoronou após seus comentários chocantes sobre atletas negros. O clipe começa com um âncora de notícias sério introduzindo o nome de Snyder, enquanto a foto de Snyder aparece no canto da tela. Nos esportes profissionais, a história de Jack Jones. Dentro de 24 horas após ter feito os comentários inflamados, Snyder foi demitido. Enquanto as imagens passam, Pat O'Brien, da CBS Sports, anuncia que Snyder foi demitido menos de 24 horas após seus comentários sobre raça e esportes. A CBS Sports encerrou hoje sua relação com Jimmy "The Greek" Snyder. O popular comentarista esportivo de apostas se meteu em problemas durante um almoço. A cena então corta para a entrevista de Snyder, onde seu tom desajeitado e escolha de palavras imediatamente provocaram indignação. Ou o dono de escravos iria criar seu grande
mulher grande para que ele pudesse ter um bebê. Os comentários de Snyder sobre atletas negros causaram uma tempestade que a CBS não pôde ignorar. A transmissão corta para um close-up de Snyder, onde sua linguagem corporal desconfortável fala volumes enquanto ele explica seu raciocínio. O dono de escravo lia seu grande negro para sua grande mulher para que ele pudesse ter um bico. Suas palavras chocaram os telespectadores. A emissora rapidamente enfrentou uma forte reação negativa. Manchetes chamando seus comentários de racistas e ignorantes apareceram nas telas de TV em todo o país. Sua demissão parecia inevitável, dada a ampla cobertura e crítica. Acho que os comentários dele se enquadram em duas categorias. O líder dos direitos civis, Jesse Jackson, mais tarde abordou o pedido de desculpas de Snyder. Seu tom era sério, mas perdoador, dizendo que o erro de Snyder ainda deve ser confrontado. O líder dos direitos civis e candidato presidencial Jesse Jackson fez uma ligação para Snyder hoje, pareceu aceitar seu pedido de desculpas com ressalvas. Então veio Brent Musburger, um dos próprios colegas de Snyder, que disse sem rodeios que a CBS não tinha escolha a não ser cortar laços. Eu não acho que a emissora tinha outra escolha no assunto. Eu não acho que a emissora o demitiu. Eu acho que ele se demitiu. Até o final daquela semana, a CBS tornou oficial. Snyder estava fora. A saída repentina de Keith Olbermann chocou os telespectadores no ar. Keith Olbermann estava sentado calmamente em sua mesa, mas sua voz contava uma história diferente. Ele surpreendeu seu público ao anunciar que esta era sua última transmissão pela MSNBC. Uma movimentação surpreendente na noite de sexta-feira, Keith Olbermann anunciou que está deixando a MSNBC e que o programa Countdown de sexta-feira foi o seu último. Fora da sede da NBC, as câmeras filmaram enquanto a emissora confirmava silenciosamente sua saída, sem oferecer motivo para a saída repentina. A MSNBC emitiu um comunicado informando que encerrou seu contrato com o apresentador controverso sem mais explicações. O programa de Olbermann era o mais bem avaliado da MSNBC, mas suas opiniões francas frequentemente geravam controvérsia. A emissora decidiu que era hora de se separar. Olbermann apresentava o programa de maior audiência da rede, mas suas opiniões liberais combativas frequentemente o tornavam alvo de críticos. Ele não disse por que estava saindo. Apenas meses antes, Olbermann havia enfrentado suspensão depois que a MSNBC descobriu que ele doou para candidatos democratas sem aprovação. Em novembro, ele foi suspenso sem pagamento da emissora por 2 dias após vir à tona que ele havia doado para 3 candidatos democratas. A MSNBC disse que essas contribuições violaram a política da NBC News. Olbermann se defendeu, dizendo que não tinha ideia de que tais doações violavam as regras da empresa. No entanto, o dano já estava feito. O apresentador reclamou que estava sendo punido por violar por engano uma regra aplicada de forma inconsistente sobre a qual ele não sabia nada. Olbermann trabalhou na MSNBC por 8 anos. Ross Simpson, The Associated Press. Apesar de seu pedido de desculpas, as tensões nos bastidores continuaram a aumentar. Após 8 anos, a MSNBC decidiu que era hora de deixá-lo ir. A saída abrupta de Greg Wallace do MasterChef. Greg Wallace foi a cara do MasterChef por anos, mas sua carreira encontrou um obstáculo quando reclamações sérias o alcançaram. No ar, a notícia estourou como um trovão. A BBC confirmou que Wallace estava fora após uma investigação interna que confirmou dezenas de alegações de má conduta, incluindo intimidação e piadas grosseiras. Wallace apareceu na tela tentando manter a calma, mas o peso das acusações estava estampado em seu rosto. Apesar do clamor público, o programa continuará. Novos apresentadores estão programados para entrar em cena até 6 de agosto. E agora, Billy Bush's queda ao vivo devido ao escândalo da fita de Trump. A carreira de Billy Bush na NBC sofreu uma queda acentuada quando sua conversa passada com Donald Trump veio à tona. O Today Show não hesitou ao dar a notícia diretamente no ar. A NBC News suspendeu Billy Bush, o apresentador da terceira hora do Today, por seu papel naquela conversa com Donald Trump. Savannah Guthrie dirigiu-se ao público afirmando que Bush foi suspenso por seu papel naquela conversa infame. Seu rosto parecia sério e sua voz tinha um tom claro de decepção. Tempos difíceis. Billy Bush estava em lágrimas. Logo depois, manchetes surgiram sobre Bush estar em lágrimas por causa do vídeo. Ele foi visto em um evento parecendo emocionado, claramente abalado pela reação negativa. Vídeo de 2005 do Access Hollywood com Donald Trump foi divulgado. Uma fonte contou a Us Weekly. Uau, sim, o Donald.
Conforme o programa continuava, a correspondente Cristina Garibaldi explicou como tanto Bush quanto Trump foram pegos fazendo comentários vulgares. Ela manteve suas palavras firmes e profissionais. O homem de 44 anos, assim como o Republican, o indicado, foram ambos ouvidos fazendo comentários vulgares sobre mulheres em um microfone aberto. Bush foi mostrado novamente, visivelmente angustiado, quando foi revelado que ele havia deletado seu Twitter e emitido um pedido de desculpas. Uma fonte disse à US Weekly que Bush estava chorando porque sua carreira havia acabado. Pouco depois do vídeo ser divulgado, Bush deletou sua conta no Twitter e pediu desculpas. As consequências foram rápidas. A NBC confirmou sua suspensão por tempo indeterminado, deixando seu futuro na rede incerto. Brian Williams, suspenso ao vivo, devido ao escândalo da história do Iraque. Brian Williams, a face do NBC Nightly News, enfrentou um sério golpe na carreira quando surgiram dúvidas sobre sua reportagem do Iraque. O anúncio de sua suspensão foi feito diretamente aos telespectadores na televisão ao vivo. O âncora da NBC, Brian Williams, ficará fora do ar por meses após ter exagerado sua história sobre seu tempo no Iraque. O âncora masculino deu a atualização chocante, afirmando que Williams ficaria fora do ar por vários meses. Seu tom era calmo, mas sua expressão dizia tudo. Esta não foi uma decisão leve. Bem, esta noite a emissora suspendeu Williams por 6 meses sem pagamento. Erika Nashlin da CBS 2 traz as últimas informações sobre a queda do âncora em desgraça. A âncora continuou, confirmando uma suspensão de 6 meses sem pagamento. Ela apresentou a correspondente Erika Nashlin, que explicaria mais sobre a queda de Williams. Bem, Pat, o presidente da NBC News disse em um memorando interno que as ações de Brian Williams foram erradas e inadequadas. E agora, alguns especialistas dizem que a suspensão está apenas adiando o inevitável. Erika Nashlin estava ao lado de uma tela que dizia Williams suspenso. Ela detalhou como a NBC classificou suas ações como erradas e inadequadas. Sua apresentação foi firme, sem deixar espaço para dúvidas. No nosso programa dessa noite? Você não verá Brian Williams de volta ao ar tão cedo. Uma decisão anunciada na terça-feira para suspendê-lo por 6 meses sem pagamento. As imagens mudaram para o próprio Williams no Nightly News, enquanto Nashlin relatava que a decisão de suspensão havia sido oficializada. Sua presença, antes confiante, agora parecia incerta na tela. Alguns desses apresentadores nunca se recuperaram, enquanto outros conseguiram um retorno, mas cada demissão deixou uma marca na história da televisão ao vivo. Clique no botão de inscrever-se se quiser mais vídeos que mostram o que realmente acontece nos bastidores. Compartilhe seus pensamentos nos comentários e me diga qual história você quer ver a seguir. Suas ideias tornam este canal melhor.